E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedric Service. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso de instrumentos de medição, ainda no estudo do capacímetro digital. Na aula anterior nós vimos na teoria os modos utilizados pelo instrumento capacímetro para fazer a leitura da capacitância dos capacitores. Vimos um pouco da arquitetura interna de um capacímetro digital. E nessa aula, dando continuidade, a gente vai fazer a aula prática, né? Vamos ver na prática o uso, vou apresentar para você o instrumento e a gente vai ver na prática o uso dele para fazer o teste dos capacitores. O meu capacímetro, ele é da marca ESA, modelo CP400. Ele tem um display de cristal líquido de 3,5 dígitos, que tem indicação de polaridade, tem indicação de sobrescala com 1999 contagens. Ele tem um tempo de amostragem de 2 a 3 segundos e tem um ajuste de zero manual para o calibre de 200 pF. Os calibres que ele tem disponível nesse instrumento é de 200 pF até 20 mF. Cada um tem sua resolução de exibição, tem sua precisão e utiliza um tipo de frequência de teste durante o teste. 800 Hz é utilizado de 200 pF até 2 mF. 880 Hz utilizado no calibre de 20 mF e 8 Hz utilizado de 200 mF até 20 mF. Essa parte aqui de frequência eu ensinei na parte teórica, em que aonde ela é utilizada para fazer o teste da capacitância, tá? Você dá uma olhadinha aí na playlist e assiste a aula anterior, que você vai entender o que é essa frequência aqui. Esse instrumento tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 posições, ou seja, 9 calibres diferentes para fazer leitura de capacitores, né? Escalas, né? No caso, aqui vai até 200 pF, aqui vai até 2000 pF, 20 nF, assim por diante, ok? Temos um botão de ajuste de zero, que geralmente ele é utilizado para fazer o ajuste desse menor calibre aqui de 200 pF, ó. Ele já começa com 2,6, aí você vai ajustando, ó, até você conseguir zerar o instrumento, ó. Com bastante cuidado, ó, até zerar, ó. Foi negativo. Ele é bem sensível mesmo, cara. Você tem que ir, ó, zerei, beleza? Aqui nós temos os conectores para colocar as pontas de prova. Você vê que as pontas de prova que acompanham o instrumento, as pontas de prova que acompanham o instrumento são bem curtas, tá vendo? Isso é para não afetar a leitura da capacitância. Se você for utilizar uma ponta de multiteste normal, você pode ter certeza que isso vai afetar o comprimento do fio, vai afetar na leitura da capacitância. A ponta preta a gente vai colocar no negativo e a ponta vermelha no positivo. Beleza? O uso dele é relativamente simples. A gente vai ver o tipo de capacitor que a gente vai fazer o teste, vai ver o valor que é indicado no corpo do capacitor e a gente vai selecionar o calibre de acordo com essa capacitância informada no capacitor. Beleza? Algumas precauções que a gente tem que ter antes de fazer o teste da capacitância. Primeiro, a gente tem que certificar que o capacitor está totalmente descarregado. Por exemplo, um capacitor desse aqui, ó, 2700 por 40 volts. Se você tira ele do circuito e ele estiver carregado e você enfiar aqui nas pontas de prova, você vai danificar o teste. Então você tem que descarregar. Como é que eu faço a descarga? Eu pego um resistor de 10k por 5 watts, pode ser esse daqui. Na verdade eu tenho um pronto, mas eu não achei ele aqui onde é que ele tá. Eu também a hora dessa não vou procurar não. Então eu peguei um resistorzinho aqui só para demonstrar para vocês. Vocês vão soldar dois fios aqui com duas garras jacaré, que aí você vem, ó, prende uma garra aqui, prende outra garra aqui, aí você faz a descarga do capacitor através do resistor. Perfeito? Pode ser um resistor de 10k por 5 watts de fio como esse daqui, ó. Fez a descarga, beleza. Então a gente teve a precaução de descarregar o capacitor. Eu até anotei, botei uma etiquetinha aqui, ó, descarregar capacitor, que às vezes até na correria do dia a dia, você trabalhando, você acaba esquecendo e aí enfia o capacitor carregado aqui no instrumento e danifica ele, beleza? Então lembrete e precaução nunca é demais. Segunda precaução, a gente deve manter a polaridade
das pontas de prova, ou seja, como eu falei, você tem que botar o positivo na entrada positiva, o negativo na entrada negativa. E quando for testar um capacitor eletrolítico, tem que respeitar esse aqui também, como eu vou mostrar na hora do teste. Nunca devemos aplicar uma tensão aqui nessas entradas, ok? Nunca ligar multiteste e você botar isso aqui numa fonte de alimentação, que você vai queimar. E também não curto-circuitar os terminais quando estiver fazendo o teste. A gente tem aqui, ó, um descanso, como eu falei. Esse negócio é chato para puxar. 90 graus. Você pode apoiar o teste, ó, ele fica 90 graus em relação a você. Então, como eu falei, o uso é relativamente simples. Vou começar com esse capacitor aqui. Eu tenho um capacitor de 2700 microfarad por 40 volts polarizado. Aqui, ó, eu tenho, como eu já ensinei na aula sobre capacitores, os mais aqui na lateral indicando qual é o terminal positivo e qual é o negativo. Se eu estou indicando qual é o positivo, consequentemente o outro é o negativo. Então eu não preciso indicar o negativo aqui do lado. Então eu estou indicando qual é o positivo. Capacitância, o valor da capacitância de 2700. Qual é a escala que eu vou utilizar? 2000 está dizendo que, deixa eu aproximar da câmera para ficar bem visível. O 2000 está dizendo que o multiteste só vai conseguir fazer leitura de capacitância até no máximo 2000 microfarad. Então eu tenho que utilizar o calibre de 20 milifarad, porque aí eu consigo ler capacitores acima de 2000 microfarad. Então eu vou levar, ó, o calibre até 2000. Você vê que ele desliga para os dois lados, ó. Eu tenho um off aqui, eu tenho um off aqui. Isso é para evitar para você estar toda hora passando pelas escalas para poder desligar. Se eu estiver, por exemplo, fazendo um teste no capacitor, como eu vou fazer agora, 2700, e depois eu vou desligar o equipamento, eu não preciso virar tudo para vir para cá para desligar. Eu desligo, ó, aqui, ok? Então vamos lá. 2000, eu boto em 20 milifarad. Eu vou respeitar a polaridade das pontas de provas. Eu vou botar, deixa eu estar para visualizar bem, para não pegar o reflexo da luz aí. Aí vem, ó, positivo no positivo do capacitor, terminal positivo, e o negativo no negativo do capacitor. Ele tá me dando 2.98. Como tá abreviado, então eu sei que aqui ele está marcando 2.999, quase 3.000 microfarad, tá variando. Dada a tolerância do capacitor, tá tolerável, ok? Vou pegar um outro capacitor aqui. Esse aqui eu já sei que está descarregado, porque eu descarreguei tudo, tá? Um capacitor de 22 microfarad por 400 volts. Então eu tenho aqui o calibre de 20 microfarad. Se o meu capacitor é 22 microfarad, eu não posso utilizar o de 20, porque eu sei que ele só vai ler até 20 microfarad. Qual eu vou utilizar? O calibre de 200 microfarad, porque está informando que eu posso ler o capacitor até 200 microfarad com ele. Então mesma coisa, ó, polarizado, negativo, aqui o terminal negativo, tá vendo? Indicando negativo, terminal negativo, e o terminal positivo no positivo do capacitor. 22.5 microfarad. Então tá dentro da faixa. Ele é de 22, e aqui tá o reflexo 22.5, ok? Então esse capacitor tá bom. Vou pegar um outro eletrolítico aqui. Esse aqui é 2,2 microfarad por 50 volts, beleza? 2,2 microfarad. Eu vou ter que mudar para a escala de 20 microfarad, porque aqui está dizendo que eu posso ler até capacitores de até 20 microfarad. Eu não posso botar um de 2, porque o meu capacitor de 2,2 aqui só vai até 2 microfarad. Então é a mesma coisa, ó, negativo no negativo e positivo no positivo. 2,2 microfarad. Então um décimo aqui, mas é tolerável. Então o capacitor também está bom. Também o teste do capacitor é bem mais prático. Utilizando o capacímetro, a gente consegue ver tranquilamente de forma digital o valor da capacitância. Na aula aqui sobre capacitores, assim, na aula prática, eu ensinei como a gente fazer o teste do estado físico do capacitor, tá? Você procura aí
a playlist curso de eletrônica, que você vai ver a aula, acho que me fala memória, parece que é a aula de capacitores, aula prática. Eu ensino como fazer o teste do estado físico do capacitor. Capacitor de 10 microfarad, deixa eu acertar o foco. 10 microfarad por 50 volts. Eu vou permanecer no calibre que eu estou, que é de até 20 microfarad. Vem aqui, ó, negativo, negativo, positivo, positivo, 9.9 microfarad. Então, o capacitor tá bom, dada a tolerância. Beleza? Eu acho que tá tranquilo quanto a isso, né? Só você olhar a capacitância que é indicada no corpo do capacitor, e aí você marcar o calibre desejado no teste e fazer a leitura quando é eletrolítico, respeitando a polaridade do componente. Vamos testar agora os capacitores não polarizados. Eu tenho aqui um capacitor de 184, 180 nanofarad. 180 nanofarad, eu vou utilizar o calibre de 2 microfarad, porque aqui está dizendo que eu consigo ler capacitores até 200 nanofarad, então eu tenho que tentar, ó, botar esse calibre de 2 micro. Então quer dizer que eu posso ler capacitores acima de 200 até 2 microfarad. Como ele não é polarizado, a ponta de prova não interessa, você pode ligar migué aqui em qualquer posição. Aí, ó, deu 180 nanofarad, certinho, ó. Ele é o numeral, o primeiro é 1, o segundo 8, o 4 é o multiplicador, quantidade de zeros que você acrescenta atrás, como eu ensinei na aula sobre capacitores. Então, ó, 180 nanofarad. Então o capacitor tá bom. Vou pegar um outro aqui, não sei se vai dar pra ver. (0,1 microfarad ou 100 nanofarad. 100 nanofarad eu posso baixar para o calibre de 200. Por que eu posso baixar? Porque quanto mais baixo eu utilizar o calibre, melhor fica a minha leitura da capacitância do capacitor. Então se eu puder, eu posso ler o 100 nanofarad de 2 microfarad? Posso, mas aí eu vou ver o número inteiro. E aqui, ó, quanto mais baixo você utilizar o calibre para fazer a leitura da capacitância, é melhor. Então, se eu vou ler um capacitor de 100 nanofarad e eu tenho um calibre que vai até 200 nanofarad, então eu dou preferência ao de 200. Também não tem polaridade, eu posso ligar em qualquer ponta. Tá aí, 97.5 nanofarad. Se eu botar para 2000, ele continua lendo? Continua lendo, mas eu perco uma casa decimal, ó. 97, tá dada a tolerância do componente, tá tolerável. Vou ver o outro aqui rapidinho. Ver se vai dar pra... Esse é o capacitor de 2,2, tá vendo ali, ó, 2,2 nanofarad. 2,2 nanofarad, eu vou baixar para o calibre de 20 nanofarad. Que eu consigo ler capacitores até 20 nanofarad. Então eu venho aqui, ó, não é polarizado, eu venho, ligo as pontas de prova, e aí tá aí, 2.1 nanofarad. Perfeito. E para finalizar, eu tenho um aqui, ó, de 470 picofarad. Deixa eu acertar o foco. Vou afastar aqui, ver se ele acerta o foco. Aí, ó, 470 picofarad. 4, 7 e 1, acrescento um 0. 470 picofarad. 470 picofarad, eu posso baixar o calibre até 2000 picofarad. Eu não posso baixar por de 200, porque eu só consigo ler até 200 picofarad. Então eu aumento para 2000, que eu consigo ler entre 200 e 2000 picofarad. Aí eu venho aqui, ó, não é polarizado. Aí, ó, deu 447. Tá meio alteradinho esse valor. Ele é 470, dando 447. Já não tá muito legal esse capacitor. Beleza? Então, para o ajuste de zero, como eu falei, ó, no menor calibre, que é 200 picofarad, você vai atuar no ajuste de zero até você zerar o instrumento.
Zerei o instrumento e agora eu posso fazer leitura de capacitores até 200 pF. Digamos, eu não sei o valor desse capacitor aqui. Digamos, ele é um capacitor de 180 nanofarad, correto? Que a gente acabou de ler. Mas eu não sei. Digamos que eu não sei, não tem nada escrito aqui, tá apagado. Como é que eu faço para testar? Eu começo pelo menor calibre, que é 200 pF. Ou seja, ele não conseguiu ler, tá vendo? Deu o número 1. Tá fora da escala. Aí vou aumentando, ó, gradativamente, ó. Não conseguiu ler. Aumento para 20 nanofarad. Não conseguiu ler. Aumento para 200 nanofarad. Aí agora eu já consigo fazer a leitura da capacitância. Tá entendendo? Então, se eu não sei a capacitância, não está indicada no corpo do capacitor, eu sempre começo com o menor calibre e vou aumentando gradativamente até eu conseguir fazer a leitura da capacitância do capacitor. Se eu pegar um capacitor em curto, o que é que vai acontecer? Ele vai apresentar, ele vai exibir apenas um 1 aqui na tela, como ele apresentou, entendeu? Um teste em curto. E se ele tiver aberto, ele vai mostrar um 0 ou entre 10, mais ou menos 10 pF nessa escala de 200 pF aqui, tá? Se você tiver o capacitor aberto nessa escala de 200 pF, ele vai mostrar mais ou menos 10 pF. Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso, tá? E se tiver em curto, ele vai aparecer um ali como ele apareceu quando ele não conseguiu, estava fora da escala da capacitância do capacitor. Perfeito? Então, como você viu, o teste da capacitância dos capacitores utilizando o capacímetro digital é relativamente fácil e tranquilo. É só você olhar o valor da capacitância, se for polarizado, você respeitar as pontas de prova, tá? A posição das pontas de prova, positivo, negativo, negativo, para o caso dos eletrolíticos, e no caso dos capacitores não polarizados, você pode medir em qualquer ponta e respeitando o calibre, né? Sempre utilizar o menor calibre e aumentar gradualmente se houver necessidade, ok? Então, se eu sei que eu tenho um capacitor de 10 nanofarad, então eu posso utilizar o de 20 nanofarad. Eu posso ler um capacitor de 10 nanofarad em qualquer escala depois de 20? Posso, mas é melhor você usar sempre o menor calibre. Beleza? Então foi uma aula rapidinho aqui só para apresentar para vocês o capacímetro, só para apresentar para vocês o capacímetro digital, o uso dele na prática e como efetuar as medições dos capacitores, tanto eletrolíticos como os capacitores não polarizados. Então vou finalizando por aqui. Quem tiver alguma dúvida e alguma coisa é só postar nos comentários, ok? Então vou finalizando por aqui. Um grande abraço a todos aí e até a nossa próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.